Celular, o destruidor silencioso da sua autoridade parental. Você está prestes a assistir a um compilado estratégico que eu preparei para os pais que decidiram que não vão mais perder a guerra para uma tela de 6 polegadas. O que você verá aqui é um tratado de guerra contra o vício digital que está sequestrando a sua autoridade parental no seu lar. Eu uni 3 estudos fundamentais que vão desde o choque do adultério digital até o truque prático para você vencer a batalha hoje. Se o seu filho te ignora quando está no celular, o problema não é a tecnologia, é o trono da sua casa que está vazio. Antes de darmos o primeiro passo, este é o canal Faustino Ribeiro, Fé, Arte e Educação. Aqui nós não falamos de dicas de comportamento, nós falamos de governo e de como restaurar a sua autoridade parental através de princípios eternos e neurociência. Se você quer ser o mestre do seu lar, já se inscreva agora e prepare-se. O que você vai ouvir pode doer, mas é o que vai libertar sua família. Vamos ao primeiro nível dessa batalha, o perigo do adultério digital. O uso descontrolado do celular é a porta de entrada para a cobiça e a distração, minando o princípio de vigilância que tanto precisamos. O maior erro não é o aparelho em si, mas a falta de critério dos pais. Quando você entrega o celular sem limites, está ensinando seu filho a buscar refúgio e satisfação imediata na tela, e não em princípios e valores sólidos. Se você sonha que seu filho seja um líder na igreja ou na sociedade, ele precisa primeiro aprender a dominar seu próprio espírito. E hoje, o celular é o maior ladrão desse domínio. A Bíblia não fala de smartphones, claro, mas fala de domínio próprio. Se você não ensina seu filho a dominar a ferramenta vai dominá-lo. Simples assim. Se você está pronto para retomar o controle e criar filhos com propósito, me siga para mais dicas como essa e comente aqui embaixo a palavra domínio. Vamos juntos nessa jornada. Pare de dar o celular para o seu filho. Você está treinando um adúltero digital e não sabe. Pode parecer forte o que eu disse, mas pense comigo. O que é o adultério em sua essência? É a quebra de uma aliança, a busca por satisfação fora do lugar certo. E o que o uso descontrolado do celular está ensinando aos nossos filhos? Exatamente isso. A buscar prazer rápido, gratificação instantânea, refúgio em um mundo virtual que nunca satisfaz de verdade. É a porta de entrada para a cobiça, para a distração, para um coração que aprende a desejar o que não tem e a se desconectar do que é real e valioso. Estamos perdendo um princípio fundamental de vigilância. Muitos pais me dizem: mas o problema não é o celular, é o que eles acessam. E eu concordo em parte. Mas o maior erro não é o aparelho em si, é a nossa falta de critério, a nossa falta de posicionamento como pais. Ao entregar o celular sem regras, sem supervisão, sem propósito, estamos comunicando uma mensagem perigosa. Estamos dizendo: quando estiver entediado, ansioso ou frustrado, busque refúgio e satisfação aqui, nesta tela. Estamos ensinando nossos filhos a fugir da realidade, a não saber lidar com suas próprias emoções, a procurar alívio em um dispositivo eletrônico, em vez de buscar em Deus, na família, em princípios sólidos. Essa é a semente do adultério digital. Um coração que não encontra contentamento onde deveria. Eu sei que você quer o melhor para o seu filho. Você sonha que ele seja um líder na igreja, um profissional de destaque, um cidadão de bem, uma pessoa de caráter. Mas um líder precisa, antes de tudo, aprender a dominar a si mesmo. Ele precisa aprender a dominar seu espírito, seus impulsos, suas paixões. E o celular, hoje, é o maior ladrão desse domínio. Ele vicia o cérebro, fragmenta a atenção, alimenta a impaciência e a busca incessante por novidade. Como alguém que não consegue se desconectar de uma tela por alguns minutos vai conseguir liderar a si mesmo, sua família ou uma comunidade? Como vai desenvolver a disciplina necessária para orar, para estudar a palavra, para construir relacionamentos profundos e verdadeiros? A Bíblia, obviamente, não fala de celulares, mas ela fala, repetidamente, sobre domínio próprio, sobre guardar o coração, sobre vigiar nossos olhos e nossos pensamentos. Provérbios 25:28 diz: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio.
Nossos filhos, sem a nossa orientação, estão se tornando cidades sem muros, vulneráveis a todo tipo de ataque digital, a todo tipo de tentação que entra pelos olhos e contamina o coração. Se você não domina a ferramenta domina o seu filho. É simples assim. Não estamos falando de proibir, mas de governar. Já que você entendeu a urgência de blindar seu filho contra o adultério digital e quer retomar o controle que Deus lhe deu, é hora de agir. Se você entendeu a urgência de blindar seu filho contra o adultério digital e quer retomar o controle, imagine o que o nosso canal pode fazer pela sua família. Não me siga apenas, mas clique no botão de inscrever-se e ative o sininho agora. Ao fazer isso, você garante que não perderá nenhum passo a passo de como ensinar seu filho a ter domínio próprio e a guardar o coração. Toda semana, eu te dou as ferramentas bíblicas para você se tornar o mentor que seus filhos precisam para encarar a tecnologia, os vícios e a vida com caráter. Clique e venha fazer parte da nossa comunidade de pais e professores que estão transformando a fé em ação e em domínio. Não se trata de demonizar a tecnologia, mas de santificá-la para o uso correto. Muitos pais estão terceirizando a educação dos filhos para a tela. Usam o celular como uma babá eletrônica, como uma forma de manter a criança quieta. Mas o preço desse silêncio momentâneo é altíssimo. Estamos trocando a paz de curto prazo por problemas de caráter a longo prazo. Estamos abdicando da nossa responsabilidade de ensinar nossos filhos a se entreterem de forma saudável, a desenvolverem a criatividade, a interagirem com o mundo real. O tédio é um professor poderoso. Ele nos força a criar, a pensar, a buscar soluções. Ao eliminar o tédio com a tela, estamos atrofiando essa capacidade em nossos filhos. Vamos pensar de forma prática. O que acontece no cérebro de uma criança que passa horas rolando feeds infinitos? Ela está sendo treinada para a insatisfação crônica. Nada é bom o suficiente. Sempre há algo mais interessante, mais divertido, mais chocante no próximo vídeo. Esse padrão se transfere para a vida real. O amigo não é tão legal quanto o influenciador digital. A aula não é tão estimulante quanto o jogo. A conversa em família não é tão interessante quanto a trend do momento. O coração se torna inquieto, sempre buscando o próximo hit de dopamina, a próxima fonte de prazer rápido. Isso é um treinamento intensivo para a infidelidade, para a incapacidade de se comprometer e encontrar alegria nas coisas simples e duradouras da vida. É hora de sermos sinceros e ajudarmos uns aos outros. Agora eu quero saber de você. Você já usou o celular como babá eletrônica para conseguir um momento de paz? Seja totalmente sincero. Qual é a regra mais difícil que você tem que aplicar em casa sobre o celular e por quê? Deixe a sua resposta aqui embaixo. Eu vou ler cada comentário e suas perguntas sobre domínio próprio vão inspirar o meu próximo vídeo. Eu quero ver o seu posicionamento. O que fazer então? Jogar o celular fora? Não necessariamente. Precisamos retomar o nosso papel de pais. Precisamos estabelecer regras claras, limites firmes, horários de uso, locais proibidos como o quarto durante a noite e a mesa de refeições, supervisão ativa do que está sendo consumido. Mais importante ainda, precisamos ser o exemplo. De nada adianta limitar o tempo de tela do seu filho se você mesmo vive com o celular na mão, ausente e distraído. Nossos filhos aprendem muito mais com o nosso exemplo do que com as nossas palavras. Precisamos substituir o tempo de tela por tempo de qualidade. Tempo de conversa, de brincadeira, de leitura da Bíblia em família, de serviço na igreja, de contato com a natureza. Precisamos preencher o coração e a mente dos nossos filhos com aquilo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama. Se o coração deles estiver cheio das coisas de Deus, haverá menos espaço para o lixo do mundo digital. Essa não é uma batalha fácil, eu sei. Talvez você já se sinta atrasado nessa corrida. Talvez a dependência já esteja instalada. Mas nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para retomar o controle que Deus lhe deu como pai e como mãe. É um ato de amor proteger seus filhos, mesmo que eles não entendam agora. É seu dever prepará-los para serem homens e mulheres de Deus, com corações íntegros e espíritos dominados pelo Espírito Santo, e não por um algoritmo.
Agora que você já entendeu o perigo moral e o desvio de caráter que o uso sem limites das telas pode causar, você precisa entender a mecânica por trás disso. Por que a regra que você impõe muitas vezes falha e a recompensa artificial que vem do celular sempre vence? Vamos entender agora como o celular se torna o maior inimigo biológico da sua autoridade como pai ou mãe. É uma batalha que acontece dentro do cérebro do seu filho. E se você não entender as armas que estão sendo usadas contra você, suas chances de vencer são muito pequenas. A verdade é que não é só uma questão de disciplina ou de conversa. Existe uma base neuroquímica que faz seu filho preferir a tela a qualquer outra coisa, inclusive você. A gente costuma pensar que o celular é o inimigo porque ele distrai. Ah, meu filho não foca, não estuda, não conversa. Sim, a distração é um problema, mas não é o problema principal. O verdadeiro perigo é muito mais sutil e profundo. O celular é o inimigo porque ele divide a lealdade do seu filho. Pense bem, o seu filho olha para você e vê a regra, a disciplina, a obrigação, o tem que fazer. Ele olha para a tela do celular e vê o quê? A recompensa imediata, o prazer instantâneo, o alívio do tédio. Você representa o esforço de longo prazo, enquanto a tela oferece a gratificação no agora. É uma batalha de dopamina, e nessa arena, a regra quase sempre perde para a recompensa. E aqui está o maior erro que 99% dos pais cometem: tentar competir com o celular. Você tenta ser mais legal, mais divertido. Tenta criar atividades que sejam mais interessantes que o joguinho ou a rede social. Deixa eu te dar uma notícia dura, mas libertadora. Você não vai vencer essa competição. Já que competir é o maior erro e você precisa de uma nova estratégia que funcione, é hora de mudar a mentalidade e o método. Em vez de competir, você precisa de um mentor. Se você cansou de lutar contra a tecnologia e quer uma estratégia que funciona, imagine o que o nosso canal pode fazer pela sua família. Não me siga apenas, mas clique no botão de inscrever-se e ative o sininho agora. Ao fazer isso, você garante que não perderá nenhum passo a passo de como aplicar os princípios de rendimento de contas para transformar a tela em uma ferramenta de discipulado. Toda semana, eu te dou a chave para restaurar sua autoridade parental e formar o caráter cristão do seu filho no caos digital. Clique e venha fazer parte da nossa comunidade de pais e professores que estão usando a tecnologia a favor da fé. Competir com o celular é como tentar competir com uma máquina de doces infinita. Você não vai ganhar. Então, o que a gente faz? A gente desiste? De jeito nenhum. A gente muda a estratégia. Em vez de competir, você precisa aprender a usar o celular como uma poderosa ferramenta de discipulado. Pense nisso. Se o seu filho precisa da internet, que está no celular, para fazer uma pesquisa para um estudo bíblico que vocês farão juntos, o que acontece? Ele volta para debaixo da sua autoridade. A ferramenta que antes dividia a lealdade, agora se torna um ponto de conexão entre vocês. Você não está mais lutando contra a tecnologia, você está redirecionando o propósito dela. Em vez de ser uma fonte de prazer vazio, o celular se torna um meio para um fim muito maior: o crescimento espiritual e o fortalecimento do relacionamento de vocês. O aparelho deixa de ser o mestre para se tornar o servo. A grande virada de chave, o segredo para restaurar sua autoridade, é aplicar o princípio bíblico de rendimento de contas em todas as áreas da vida do seu filho. E isso inclui, sem dúvida nenhuma, o uso do celular. Quando você estabelece que ele precisa prestar contas sobre o que vê, com quem fala, quanto tempo passa online, você não está sendo um pai ou uma mãe controladora. Você está sendo um mordomo fiel do coração e da mente que Deus te confiou. Você está ensinando o que é a verdadeira mordomia: usar os recursos que Deus nos dá, incluindo a tecnologia, para a glória dele e para o nosso bem. Isso não é sobre proibir por proibir. É sobre ensinar propósito. É mostrar que cada clique, cada vídeo, cada mensagem pode ser um ato de sabedoria ou de tolice. Ao render contas, seu filho aprende a discernir. Ele aprende a autogovernar-se sob a sua supervisão amorosa. A sua autoridade não é mais vista como uma imposição arbitrária, mas como uma proteção, um guia seguro no meio de um mundo digital caótico e cheio de armadilhas.
Você para de ser o policial e se torna o mentor, o discipulador. Vamos aplicar essa chave juntos. Agora eu quero saber de você. A quem o seu filho está rendendo contas? Você já estabeleceu uma rotina de rendimento de contas sobre o uso do celular dele? Deixe a sua resposta aqui embaixo. É difícil, eu sei. Me conte qual é o maior desafio ao tentar ser o mentor e não o policial. Eu vou ler cada comentário e usar suas perguntas para detalhar as estratégias práticas no meu próximo vídeo. Eu quero ver o seu posicionamento. Essa é a chave que transforma o conflito em conexão e a distração em discipulado. Então, a pergunta não é como eu tiro o celular do meu filho, mas sim como eu transformo o celular em uma ferramenta para o discipulado dele. Como eu uso esse aparelho para ensinar sobre integridade, pureza, bom uso do tempo e, acima de tudo, sobre submissão a uma autoridade maior, que é Deus. Você já tem o diagnóstico e já entende a neurociência por trás do problema. Mas como vencer na prática? Como retomar o governo da sua vida amanhã cedo? Eu vou te entregar agora o truque que quase ninguém te conta para vencer a batalha da atenção e restaurar a sua voz de comando. Preste muita atenção neste capítulo final, porque é aqui que o jogo vira de verdade. Se você sente que sua mente está sempre em outro lugar, que a procrastinação te domina e que falta disciplina para começar e terminar as coisas, o que eu vou te mostrar vai ser um divisor de águas. Não é sobre mais teoria, é sobre uma ferramenta prática e poderosa que você pode aplicar imediatamente. Está preparado para descobrir o segredo que vai te devolver o controle? Então, fica comigo até o final. O problema do celular não é só a distração. É algo muito mais profundo. Ele divide a lealdade do seu filho. Pense bem, você representa a regra, a estrutura, o que é certo a longo prazo. A tela, por outro lado, oferece a recompensa imediata, o prazer instantâneo, a dopamina na ponta dos dedos. E é aqui que muitos pais cometem o maior erro. Eles tentam competir com o celular. É uma batalha perdida antes mesmo de começar. Você não vai vencer o apelo de um algoritmo projetado para viciar. Então, qual é a solução? Não é proibir, não é lutar, mas sim ressignificar. A chave é transformar o celular de um inimigo em uma ferramenta de discipulado. Imagine a seguinte cena. Em vez de brigar para seu filho largar o celular, você diz: "Filho, pegue seu celular. Vamos usá-lo para estudar a Bíblia juntos." De repente, a ferramenta que antes roubava a atenção dele volta para o centro da sua autoridade. Se ele precisa da internet para pesquisar um versículo para ver um mapa da Terra Santa ou para ouvir um louvor durante o devocional em família, ele está usando a tecnologia sob a sua liderança e para um propósito maior. A fonte de recompensa não é mais o jogo ou a rede social, mas a conexão com você e com Deus. Esse princípio se chama rendimento de contas. Quando você aplica isso em todas as áreas da vida do seu filho, inclusive no uso da tecnologia, você não está apenas controlando o tempo de tela. Você está restaurando sua autoridade de forma saudável e, mais importante, ensinando na prática o que significa ser um bom mordomo do tempo, dos recursos e da atenção. Você acaba de receber a chave para mudar o jogo. Se você quer ir além da teoria e aplicar o rendimento de contas de forma prática para restaurar a paz no seu lar, se você está pronto para transformar o caos digital em uma oportunidade de ouro para o discipulado, imagine o que o nosso canal pode fazer pela sua família. Não me siga apenas, mas clique no botão de inscrever-se e ative o sininho agora. Ao fazer isso, você garante que não perderá nenhum passo a passo de como ensinar seu filho a usar o celular como um altar em vez de um ídolo. Toda semana, eu te dou as estratégias para que seu filho navegue no mundo digital com sabedoria, discernimento e rendimento de contas a Deus e a você. Clique e venha fazer parte da nossa comunidade de pais e professores que estão redefinindo a fé na era da tecnologia. Ensinando na prática o que significa ser um bom mordomo do tempo, você está ensinando que tudo, absolutamente tudo, pode ser usado para a glória de Deus. Não se trata de uma guerra contra a tecnologia, mas de uma estratégia de redenção. A tecnologia não vai desaparecer.
Nossos filhos nasceram em um mundo digital. A nossa missão como pais não é isolá-los, mas equipá-los para navegar nesse mundo com sabedoria, discernimento e, acima de tudo, com o coração voltado para o que realmente importa. Quando seu filho entende que o celular pode ser um altar em vez de um ídolo, você venceu a batalha de verdade. Você não apenas recuperou sua autoridade, mas formou um discípulo capaz de usar as ferramentas do século XXI para o reino de Deus. Essa é a grande virada de chave. É parar de enxergar o celular como uma ameaça e começar a vê-lo como um campo missionário dentro da sua própria casa. É usar a linguagem que seu filho entende para ensiná-lo verdades eternas. Você deixa de ser o policial da internet e se torna o guia espiritual que mostra como a fé se aplica a cada pixel e a cada clique. Nós percorremos um caminho denso hoje. Passamos pelo alerta do adultério digital, entendemos a falha das regras sem princípios, e eu te entreguei a chave prática para vencer a batalha da autoridade. O que você viu aqui é a base do que eu chamo de educação de governo. O celular não é o seu mestre, e ele não pode ser o mestre do seu filho. A sua autoridade parental é o que protege o futuro da sua linhagem. Não saia deste vídeo apenas com informação. Saia com uma decisão. Hoje, o governo da minha casa volta para as minhas mãos. Se esse estudo unificado abrir os seus olhos, faça 3 coisas. Curta este vídeo para o algoritmo levar essa verdade a mais pais. Compartilhe com aquele grupo de família onde o celular já roubou o diálogo. E o mais importante, comente "Eu retomo o governo" aqui embaixo para selarmos esse compromisso. Lembre-se sempre, o escudo está em suas mãos. Você é o principal guardião, o líder que seu filho precisa para navegar neste mundo complexo. Conte com o canal Faustino Ribeiro, Fé, Arte e Educação, para te guiar, te apoiar e te fortalecer nesta jornada. Clique aqui no quadro que vai aparecer ao lado para assistir uma maratona de conhecimentos que vão transformar a sua forma de educar. Ou, se preferir, vá direto para o nosso canal, onde você vai encontrar o nosso guia prático e completo sobre disciplina positiva. Nós estamos juntos. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Um forte abraço e até a próxima.